Você tem pressão alta? Você acha que para além dos exercícios físicos e da alimentação saudável, os canabinoides podem ajudar a regular a sua pressão? Se você quer saber sobre isso, fica com a gente, porque depois da vinheta eu vou trazer os artigos científicos mais recentes para responder essa pergunta para você. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 45% dos brasileiros têm hipertensão. E isso é muito arriscado, né, não controlar a nossa pressão. Por quê? Porque tendo pressão alta cronicamente, né, por muito tempo, você pode aumentar a chance de sofrer um AVC ou até mesmo de ter a insuficiência renal. E uma vez que a hipertensão ela é silenciosa, aí temos mais um problema ainda. Então é muito importante que a gente controle, né? Que a gente tenha o controle da nossa pressão. Mas antes de falar sobre hipertensão, o que afinal de contas, o que é a pressão, né? Arterial. Então, ela é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos com a força que vem dos batimentos cardíacos. Então, né? Logo, quanto mais sangue é bombeado por minuto pelo coração, maior será o valor dela, que é composto por dois números: a sistólica, que é aquele valor máximo, que é a pressão do sangue no momento em que o coração contrai, né, se contrai para levar o sangue para as artérias, e também é composta por um outro número, que é o mínimo, ou também conhecido como diastólica, que é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. E essa pressão arterial, não preciso dizer, mas ela varia ao longo do dia, mas também ao longo das horas do dia, né? Então eu trouxe aqui dois artigos, né, é, recentes para trazer dados para a gente responder a nossa pergunta. Então, um deles é esse artigo de 2021 que se chama A cannabis está associada à redução da pressão sanguínea em adultos idosos. Um estudo de monitoramento por 24 horas da pressão sanguínea. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da cannabis sativa em pessoas hipertensas com 60 anos ou mais. Então, o que eles queriam avaliar? Pressão arterial, frequência cardíaca e os parâmetros metabólicos. Então, para isso, esses hipertensos eles foram monitorados por 24 horas quanto a esses parâmetros que eu vou falar antes de começar o uso da cannabis sativa, né? Antes de começar o estudo propriamente dito ali, né? Então, foi feito o quê? O monitoramento da pressão arterial pelo mapa, eletrocardiograma, exames de sangue, medidas antropométricas, dados demográficos e também o histórico médico desse paciente. Então, tudo isso foi avaliado, alguns desses parâmetros por 24 horas, outros não eram possíveis, né? Histórico médico, enfim. E depois, e durante os 3 meses que eles usaram a cannabis sativa, eles eram monitorados, né, foram obtidas as medidas de pressão e tudo mais, aquilo que a gente estava vendo, né, a cada 20 minutos de dia e a cada de 30 a 45 minutos à noite. Então, eram obtidas essas medidas, né, para que se pudesse depois ter um relato final. Bom, depois de 3 meses que eles terminaram o uso da cannabis sativa, eles foram avaliados novamente por 24 horas, com todas aquelas medidas que eu falei anteriormente, os parâmetros, né, antes do estudo, e mais agora que terminaram de usar a planta, possíveis arritmias, né, e eventos adversos. Então esses foram os dados obtidos, né, para que eles pudessem, também critérios de inclusão e exclusão foram aplicados para chegar, né, nessa amostra que eu vou falar aqui agora, que dos 60 hipertensos que entraram no estudo, só 26 completaram até o final,
né, esse projeto, esse estudo. A idade média desses idosos era de 70 anos e 58% eram mulheres. A maioria, então 70 e quase 7%, né, usou o óleo da cannabis, né, de forma sublingual, e apenas 4 participantes usaram o cigarro. Então esses eram as formas de uso desse estudo, né. E que tem que ficar claro também que os autores disseram que o médico, né, que responsável por esse estudo, ele procurava oferecer o óleo ou o cigarro de acordo com a condição de cada paciente. E a dose diária média desse óleo ou do cigarro, considerando só o fitocannabinoide CBD, foi de 21,3 miligramas, enquanto do THC foi de 21,1 miligramas. Tá? Bom, então, após 3 meses, né, de consumo ou do óleo ou do cigarro, e medindo todos esses parâmetros que eu expliquei para vocês, observou-se que a pressão sistólica, né, que é aquela maior, ela foi reduzida em 5 mililitros de mercúrio, em média, né? Enquanto que a diastólica, que é aquela menor, ela foi reduzida em 4,5. Isso é estatisticamente falando, né? Então, os resultados, né, vocês podem ver pelos gráficos, as linhas roxas, a linha roxa, né, na verdade, ela refere-se à pressão diastólica e a azul a sistólica, antes do estudo, né, no dia 0, antes de começar o tratamento com a cannabis. Então, vejam, a roxa e a azul antes. E depois de 3 meses do uso da planta, a linha vermelha representando a pressão diastólica e a linha laranja representando a pressão sistólica, elas são inferiores, né, aos parâmetros que estão na linha roxa e na linha azul em relação ao primeiro dia do tratamento. Então aqui o estudo ele observou uma redução da pressão arterial, tanto da diastólica quanto da sistólica, tanto de dia quanto de noite, com alterações mais ainda significativas durante a noite, conforme vocês podem ver aí pela imagem desses gráficos, né. Bom, então, e do ponto de vista da segurança, né, lembra que eles avaliaram eventos adversos, possíveis arritmias, né, ao final do estudo? Então eles dizem o seguinte: não foram observadas alterações significativas nesses diferentes parâmetros metabólicos avaliados, então exame de sangue, mapa, medições antropométricas, exame de eletrocardiograma, nada disso deu alterações significativas ao longo do tratamento e, portanto, por esses resultados, esse tratamento com a cannabis sativa é um tratamento seguro. Isso é o que esses autores obtêm do ponto de vista da segurança. E aí eles concluem o trabalho dizendo o seguinte: entre idosos com hipertensão, o tratamento com a cannabis sativa durante 3 meses foi associado a uma redução dos valores de pressão, tanto sistólica quanto diastólica, durante 24 horas e de modo seguro. Mas aí vocês podem pensar assim: nossa, mas 23 pacientes, eram 60, ficaram só 23. É um número muito pequeno. É. Vamos olhar então para um outro estudo, né? Que ele é de 24 agora, 2024, mas é que ele é da agora, agosto, e eu ainda não consegui obter ele na íntegra. O que eu consegui foi apenas o resumo dele. Pedi inclusive para o autor que me mandasse, mas infelizmente eu não consegui, né. Então eu vou mostrar, aqui para vocês os dados segundo o resumo desse artigo, desse estudo e, portanto, eu não tenho tantos elementos quanto eu gostaria, mas de algum modo eles concluem, né, eles colocam no resumo tudo isso, os resultados, né. Só a parte metodológica eu não vou ter tanto acesso, mas vamos lá. Então o título do artigo é Efeitos crônicos da administração oral de canabidiol, agora é CBD, não é a cannabis como fitoterápica, é do canabidiol, né, na pressão de pacientes com hipertensão em 24 horas. Também, da mesma forma que o outro estudo, foi verificada essa pressão ao longo das 24 horas.
Só que aqui é um estudo randomizado, controlado por placebo e cruzado. Então é um estudo que já tem uma evidência científica, assim, um rigor científico maior que aquele outro que a gente estava vendo anteriormente, né? Então a gente já falou que é um estudo clínico, cruzado, controlado por placebo, mas aqui só um esqueminha para vocês relembrarem, né? Então, são 70 hipertensos que participaram do estudo, né? A gente tem 3 momentos de avaliação. Então, se vocês podem ver aí na figura, avaliação 1 foi feita no tempo 0, ou seja, antes de começar o uso do fitocannabinoide, o CBD, né? Então, nesse tempo 0, os pacientes, os idosos, 70 hipertensos, aliás, eles foram monitorados por 24 horas quanto à sua pressão, eletrocardiograma, tudo aquilo, né? Aí, eles passaram 2 semanas e meia, né, utilizando ou o CBD ou o placebo. Então, 35 pessoas ficaram usando CBD e 35 pessoas ficaram usando placebo, sendo que elas não sabiam, né, o que elas estavam usando. Aí também foram feitas a avaliação número 2, então, né? A segunda avaliação, todos aqueles parâmetros, tudo de novo depois de 2 semanas e meia que eles tomaram ou o placebo ou o CBD. Aí, depois disso, tem um intervalo de 2 semanas, que é o que a gente chama de lavagem, que é para todo, né, a substância sair do corpo da pessoa, e aí ela cruza, né? A gente tem esse cruzamento, quer dizer, quem tomava CBD vai tomar placebo, água, né? Óleo sem o CBD, e quem estava tomando o placebo passa a usar o CBD, né? Vocês podem ver aí essa cruz, né, que tem aí para mostrar. Bom, e ao final das outras 2 semanas e meia, de novo, a terceira avaliação é feita com todos aqueles parâmetros, né? E aí acaba o estudo. Bom, então você pode ver aqui, né, que é um estudo muito mais controlado do que o outro que a gente viu. E o que os pesquisadores observaram nesse estudo? Que a administração do CBD reduziu, durante as 24 horas, né, de monitoramento, a pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, né? Então, em média, a sistólica foi reduzida em 3,22 milímetros de mercúrio, enquanto a diastólica foi reduzida em 2,25. Isso logo após 2 semanas e meia já de uso. E isso são dados estatísticos. Como eu disse, eu não tenho aqui gráficos, nada para mostrar, porque eu não consegui o artigo na íntegra, né? Do ponto de vista da segurança, os autores também eles falam que não houve alterações nas enzimas hepáticas, então não comprometeu o fígado, né? Ou outros eventos adversos graves. Então, trata-se de um tratamento seguro. Então, o que esses autores concluem? Que a administração crônica, né, de CBD reduz a pressão arterial em pessoas com hipertensão já 2 semanas e meia após o início do uso desse fitocannabinoide. E aí eles continuam. A falta de eventos adversos, né, graves implica segurança e tolerabilidade desse fitocannabinoide do CBD para tratar a pressão alta, hipertensão, né? Então, voltando à pergunta que deu título, né, a esse episódio, será que, né, que nós podemos usar os canabinoides para controlar, a redução da nossa pressão arterial, no caso de pessoas hipertensas? Então, a resposta é sim. Por esses 2 estudos que a gente vê, é possível, para além, né, claro, a gente cultivar hábitos, por exemplo, exercício físico, a gente sabe que também ajuda a controlar muito a pressão, dietas, né? Enfim, são vários fatores comportamentais que a gente já viu aqui, né, nos episódios sobre práticas integrativas e complementares, estilo de vida, mas para além dos medicamentos sintéticos que a gente tem nas prateleiras, que são utilizados para controlar a pressão, né, de hipertensos, nós também podemos lançar mão dessas questões comportamentais e também dos canabinoides, né? Mais especificamente aqui foi trazido o CBD por esse segundo estudo, que é o mais completo, digamos assim, né? Que tem a maior contribuição científica, né? Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, se estão menos tensos, menos hipertensos, por favor, curtam esse canal,
divulguem o máximo que vocês puderem para que outras pessoas possam também ter acesso a esses conhecimentos científicos, a gente precisa de vocês. E fica aqui, porque na semana que vem, quarta-feira, eu vou trazer um artigo muito legal sobre glaucoma. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, né, que foi diagnosticado com glaucoma, vem aqui quarta-feira que a gente vai trazer informações científicas muito bacanas sobre isso. Eu espero você lá.